Hello students, how are you? Tudo bem com vocês? Como podem ver, já estou bem no clima da nossa aula de hoje, né? Dessa celebração norte-americana que eu acho fantástica e é justamente sobre ela que a gente vai conversar hoje, tá ok? Então espero que vocês entrem no clima comigo aí para a gente poder aprender bastante coisa a respeito dessa celebração aqui. Tranquilo? Mas antes, vamos lá para aqueles recados importantes, né, que a gente precisa sempre estar relembrando vocês. Pessoal, primeira coisa que a atividade obrigatória no Classroom, importantíssima para que vocês possam garantir a presença de vocês. Outra coisa, o uso do mural. O mural é a tua sala de aula, portanto, qualquer dúvida, questionamento ou pergunta, coloca lá para o teu professor, beleza? E as trilhas pedagógicas, né? A galera que pega as trilhas pedagógicas sempre se organizar para poder realizar as atividades e devolvê-la na sua escola para que o teu professor possa corrigir e, consequentemente, dar a presença de vocês, ok? E aí, o que a gente conversou na aula passada? Vocês lembram? Na aula passada, a gente falou sobre as formas contraídas e praticamos bastante leitura e interpretação de texto, tá ok? Então, foi justamente isso que a gente conversou. E hoje, né, como o meu próprio rosto propõe, e sobretudo que está escrito aqui, o título da nossa aula é Halloween, tá? E aqui hoje nós vamos conhecer um pouco justamente sobre o Halloween, tá ok? Então a nossa aula vai girar em torno disso daqui, certo? Mas antes disso, antes de começar, eu queria mandar um beijo, vou até pegar meu celular aqui ó, rapidinho, eu queria mandar um beijo para a professora Zezé, do Colégio Estadual Monteiro Lobato de Umuarama, tá? A gente sempre se fala pelo celular. Quero deixar um beijo bem grande para ela, uma super professora. A gente tem trocado bastante ideia, tá? E quero só dizer, a galera dessa escola, os alunos dessa escola, se não me engano, ela dá aula para a 2ª e 3ª série também. Cara, vocês têm uma super professora. Aproveitem, suguem dela tudo que vocês puderem, porque ela, para não sair falando palavrão aqui, vocês já entenderam o que eu quero dizer, né? Ela é incrível. Beleza? Então vamos seguir aqui, olha só. Vamos para o nosso Halloween aqui, pessoal. Então, o nosso warm-up vai ser o seguinte. Is it a fact or a lie? Isso é fato ou mentira? Há muita coisa que gira em torno do Halloween que não é verdade. A primeira coisa que eu digo para vocês, pessoal, a origem dessa celebração, ela tem muito da questão cristã mesmo. Na época que o cristianismo, junto com os romanos, invadiram o que hoje é conhecido como a Irlanda, onde os povos celtas comandavam naquele território, quando os romanos chegaram lá levando o cristianismo tem muita influência no surgimento do Halloween. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar esse preconceito que existe a respeito de que o Halloween é coisa do demônio, essas coisas. Não, é muito cultural. Tem uma história incrível por trás e que não tem nada a ver com essa coisa do mal, digamos assim. Tá ok? Então, primeira coisa, a gente tem que tirar esse preconceito para que a gente possa conhecer, entender. Por mais que a gente não concorde, mas a gente entende e a gente respeita. Acho que se a nossa sociedade, a gente conseguir daqui para frente, se a gente conseguir entender que as coisas giram que as coisas funcionam dessa forma, eu tenho plena certeza que a gente vai viver num mundo de paz, né? A partir do momento que a gente deixa aquele preconceito do lado e se abre para conhecer, beleza? Então é justamente essa atividade que a gente vai fazer aqui, olha só. Eu tenho aqui 4 situações diferentes a respeito do Halloween, tá? Aonde eu vou deixar para vocês poderem ler. Eu só vou dar um apanhado um pouco geral no começo aqui. E daí vocês irão escrever fact, se de fato for um fato, e lie, se for uma mentira, tá ok? Então, olha só, a número 1, ela fala basicamente sobre a combinação do nome, tá? Que surgiu o Halloween. E essa combinação, de fato, significa o dia de todos os santos. No caso, a véspera do dia de todos os santos. Tá ok? Então, você vê o cristianismo vindo aí, tendo toda essa influência. A número 2, ele fala sobre aonde se originou. A número 3, ele fala justamente sobre a mistura das práticas dos celtas antigos, tá? Com rituais religiosos que veio de Roma, beleza? E a número 4, ele fala justamente sobre as fantasias e qual é o objetivo delas, tá ok? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem ler com calma e marcar aí fact or lie. Bora lá, já volto aí.
Vamos ver então se vocês acertaram no fato ou na mentira, fact or lie. Então vamos ver aqui, olha. Na número 1, pessoal, a combinação do Halloween, do nome Halloween, ele veio de All Hallows Eve. Daí se originou o que a gente conhece como Halloween hoje. O que de fato significa The Eve of All Saints' Day, a véspera do dia de Todos os Santos, tá ok? It's true, é verdadeiro, é um fato, ok? Se você escreveu fact, tá certo também. Number 2, the origin of Halloween was in the United States. Aqui eu estou afirmando que a origem do Halloween foi nos Estados Unidos. It's a lie, é mentira. Não foi lá que surgiu, beleza? Surgiu aonde hoje é conhecida como Irlanda, aonde os povos celtas, de bem antigamente, viviam, ok? Na número 3 está falando o seguinte, olha, Halloween originates from a mixture of ancient Celtic practice, Roman religious rituals and folk traditions from Europe. Ou seja, a origem do Halloween é a mistura de práticas dos celtas antigos, beleza? Rituais religiosos trazidos pelo catolicismo quando Roma invadiu, beleza? E tradições folclóricas da Europa. True, verdadeiro, é um fato. A número 4. Halloween costumes would be responsible for attracting evil spirits. Aqui está falando que as fantasias de Halloween eram responsáveis por atrair espíritos malignos. Lie, é uma mentira. Muito pelo contrário. Eles acreditavam, né, naquela época, que o que a gente conhece hoje como finados, por exemplo, no México, por exemplo, também tem uma celebração muito bacana, né, sobre que eles acreditam que nesse dia as pessoas queridas que morreram vêm para visitá-los, né? Então há toda uma celebração em cima disso. Quando eles utilizavam, por exemplo, não só as fantasias, mas também máscaras, e naquela época eles vestiam fantasias, roupas de pele de animal, vamos assim dizer, nem era fantasia, era com o objetivo de espantar os espíritos ruins, espíritos que não eram bem-vindos, ok? Então, por isso dessa prática, tá? Bom, vamos agora praticar um pouco de vocabulário. Aqui eu tenho algumas palavras e eu tenho umas imagens. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem relacionar, beleza? Se preciso for, usem o dicionário também. Vamos ampliar nosso vocabulário aí. Eu já volto.
Vamos checar aqui então? Olha só, pessoal. Então vamos ver. A primeira palavra aqui, bat, ok? Morcego. A segunda, spiderweb, que seria teia de aranha. A terceira, ghost, fantasma. A próxima, witch, bruxa. A próxima, haunted house, que seria casa mal assombrada. Mummy, que seria múmia. E finalmente, tomb, que seria túmulo, tá ok? Então só algumas palavrinhas aí relacionadas ao Halloween, beleza? Inclusive eu estava lendo uma coisa interessante sobre witch, sobre bruxas, né? Quantas pessoas já morreram na época da Inquisição, inclusive queimadas, né, por bruxaria e tudo mais. E a galera que tem essa prática de se chamar de bruxas, por exemplo, hoje elas participam e praticam rituais de harmonização com a natureza. Gente, é incrível. Tipo, é muito bacana a gente conhecer o que elas fazem, assim, no quesito, na questão da natureza, digamos assim, né? É bem bacana. Beleza. Let's see what you know about trick or treat. Vamos ver o que você sabe sobre o doce ou travessuras. Trick or treat. Uma prática muito comum, principalmente entre as crianças atualmente, em países como Estados Unidos, Canadá e alguns países europeus, do trick or treat, do doce ou travessura, no dia de Halloween, tá ok? Então acompanhe primeiramente essa leitura aqui, olha só. The costume of going from house to house in search of sweets and other treats has been a tradition in the United States and other countries for quite some time. But the origin of this custom was identified in ancient Celtic festivals during the first Roman Catholic holidays. Então aqui ele fala que o costume de ir em casa, querendo doces e outras guloseimas, é uma tradição, tem sido uma tradição já há bastante tempo nos Estados Unidos e outros países, mas a origem desse costume foi identificada, né, em festivais dos celtas, dos antigos celtas, durante o primeiro feriado católico romano, tá ok? Então, aqui eu tenho uma breve explicação do trick or treat, do doce ou travessuras, mais resumido, tá, gente? Mas procurem depois com calma, mais detalhados, é bem interessante. Então vejam comigo aqui a leitura, olha só. Halloween has its roots in the ancient pre-Christian Celtic festival of Samhain, on October 31st. Então, que o Halloween, as raízes antigas lá, né, veio de um festival chamado Samhain, que era um festival pré-cristianismo dos celtas, no dia 31 de outubro. The Celts, who lived around 2,000 years, believed that the dead returned to earth on this day. Então, os celtas que viveram há mais de 2.000 anos atrás, eles acreditavam que os mortos voltavam à Terra nesse dia. People gathered to honor the dead. E aqui que está o legal. As pessoas elas se reuniam justamente para honrar as pessoas que morreram. O objetivo era esse, entendeu? Eram pessoas queridas, pessoas amadas que morreram. Nesse dia eles acreditavam que elas visitavam e eles honravam essas pessoas para aquilo que elas representavam de bom, né? And at some festival, people would dress up to drive away visiting ghosts and prepare banquets to appease unwanted spirits. Então aqui, olha só, também nesse festival, eles se fantasiavam, naquela época, no caso, eram mais peles de animais, justamente para espantar fantasmas ou espíritos indesejáveis. E eles preparavam banquetes justamente para pleased, como é que eu posso dizer? Meio que para agradar tais espíritos, para que eles fossem embora, beleza? Centuries later, people dress up as malevolent creatures, making tricks in exchange for food and drink. Daí, anos depois, que veio aquela coisa de todo mundo se fantasiar, fazer travessuras ou não, em troca de doces e guloseimas, até chegar ao que a gente conhece hoje em dia. Beleza? Então, vamos praticar um pouco a nossa interpretação de texto. Desse pedaço do texto, eu tenho 3 perguntas. Vocês já sabem em português as suas respostas. Entretanto, eu quero que vocês respondam em inglês. Na número 1, qual é a origem, as raízes do Halloween? Número 2, o que os celtas costumavam acreditar? E número 3, quem que eles honravam? Então, eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder. Já volto para conferir.
Vamos corrigir então a nossa interpretação? Então vamos lá. What's the Halloween roots? Qual é a origem, né, as raízes do Halloween? In the ancient, pre-Christian Celtic festival of Samhain. Justamente no festival chamado Samhain do pré-cristianismo celta, beleza? Lá de antigamente, tá? What did the Celts used to believe? O que os celtas costumavam acreditar? That the dead returned to earth on this day. Que os mortos voltavam à terra no dia desse festival, que no caso é o 31 de outubro, né? And who did the people honor? Quem que essas pessoas honravam? The dead. Eles honravam justamente os mortos, ok? Vamos seguir. Tenho agora mais duas perguntas, o número 4 e o número 5, justamente sobre esse outro pedaço do texto aqui, ok? Number 4. Who did they want to drive away? Quem que eles queriam se livrar, que fosse embora, tá? Sabemos o que é, entretanto, resposta em inglês. E a número 5. They used to prepare banquets for the spirits. Were these spirits welcome? Eles costumavam preparar banquetes para certos espíritos. Esses espíritos, naquela época que eles preparavam esse banquete, esses espíritos, eles eram bem-vindos? Então, vou dar um tempinho para que vocês possam responder aí, daí eu já volto para a gente poder corrigir, tá bom?
Vamos ver aqui então as respostas corretas. Olha só. Who did they want to drive away? Visiting ghosts. Fantasmas visitantes aí, ok? Número 5. They used to prepare banquets for the spirits, que eles costumavam preparar aqueles banquetes para certos espíritos. Were these spirits welcome? No, they weren't. Naquele momento lá, né, esses espíritos aí que indesejáveis, obviamente eles não eram bem-vindos, tá? Beleza. Ah, lembrei, eu estava tentando lembrar aqui, lá no México é o Dia de los Muertos, né, o Dia dos Mortos que eles celebram, né? Eu vou ver se eu lembro na próxima parada aqui um filme super bacana, aí, na verdade um cartoon que ganhou até Oscar, se eu não me engano, fantástico, que explica bem, de forma bem bacana sobre essa celebração também, tá? Beleza, vamos seguir. Post-reading. Agora aqui, pessoal, quero que vocês reflitam um pouco. Aqui diz assim, olha. Considered one of the most important celebrations in the United States, about 55% of Americans celebrated Halloween in 2017. The billing trade, 9.1 billion that year. Aqui está falando que o Halloween ele é considerado uma das celebrações mais importantes dos Estados Unidos e que em 2017 cerca de 55% dos americanos celebraram. E no comércio girou mais de em torno de 9,1 bilhões de dólares. Então pensa na grana que gira em torno desse feriado. Então eu tenho 3 perguntas para vocês poderem pensar aí. What's your opinion about the connection between holidays and money? Qual é a sua opinião entre da conexão entre dinheiro e feriado? Do you think the holidays are creations to favor the trade? Você acha que os feriados eles são meras criações para comércio? Are there examples in Brazil? Quais exemplos há no Brasil disso, na sua opinião? Pensa aí, daí a gente já volta e conversa mais.
Lembra que eu falei antes sobre um filme que é um desenho, uma animação, né? Que retrata justamente o Dia de los Muertos, que é celebrado lá no México. O nome do filme é Viva a Vida é uma Festa, tá ok? Super recomendo, é uma animação que ganhou prêmios da Pixar, e daí eu super recomendo que vocês assistam, tá? Para quem não conhece, esse filme vai fazer com que você entenda bem do que se trata o Dia de los Muertos lá no México, ok? Beleza. Então aqui, pessoal, era a tua opinião, né? Muita gente acredita que os feriados é meramente comercial, outros não, outros celebram, outros não, mas aí reflete você aí se vale a pena celebrar, se você gosta com a família ou não, cada um tem a sua opinião, beleza? Cabe a gente respeitar. Bora para o nosso quiz? Nós temos aqui um Halloween quiz, ok? Então, venham comigo aqui, olha só. Number 1 and number 2, são duas aqui. A número 1 diz assim, olha, eu tenho a descrição de duas coisas aqui, e daí você marca a palavra cuja descrição pertence, tá bom? Então assim, olha, a número 1, a brush on the end of a long handle that witches use to fly. Olha, o GIF que eu deixei aqui ajuda, hein? Então, A, B and C, nada que um dicionário ajude vocês. And number 2, large round vegetables with hard orange skin. Tenho 3 alternativas. Pensa aí, daí eu já volto para a gente poder corrigir juntos, ok? Bora lá. Vamos conferir então, pessoal. A brush on the end of a long handle that witches use to fly. Então, a brush, meu Deus, como é que eu vou traduzir a brush?
A brush é justamente, não é uma escova, tá? Também seria escova, mas é tudo aquilo que tem no espanador, por exemplo, aquele pedacinho das penas, aquele pedaço de baixo da vassoura, seria um brush, beleza? Com um pedaço de pau, digamos assim, uma madeira longa, aonde as bruxas usam para voar. A alternativa certa seria a letra B, porque a letra A, toothbrush, é escova de dente, e mop é esfregão, tá? Então, broom, que seria vassoura, ok? E a número 2, large round vegetables with hard orange skin, um vegetal grande e redondo, né? Com uma pele dura, né? Com uma casca dura e laranja, da cor laranja. A alternativa certa seria pumpkin, que significa abóbora, ok? Então, engraçado, gente, é muito interessante a gente pensar nessa coisa da tradução, né? Qualquer pessoa que estuda inglês, ela entende para si, agora tem certas coisas na hora de traduzir que a gente meio que empaca. Na cabeça, né, quem tem a fluência, né, na cabeça aquilo tá certo, mas às vezes reproduzir tem uma certa dificuldade em algumas palavras. Beleza? Então, olha só, o que a gente estudou hoje, né? Hoje nós vimos alguns fatos e mentiras sobre Halloween, vocabulário e alguns costumes dessa celebração. Foi isso que a gente conversou, tá ok? Então, Happy Halloween para todos vocês, tá ok? Espero que vocês conheçam mais, que vocês busquem mais sobre o feriado, sobre essa celebração, que a gente tire todo esse preconceito que a gente tem a respeito de tanta coisa, que a gente vá conhecer, que a gente busque entender do que as coisas são, para depois a gente opinar e, acima de tudo, respeitar, ok? Então, pessoal, thank you very much. See you next class. Bye, bye.